Boa noite, bem-vindos ao Conexão Educativa com Sandra Chaves. É um prazer estar na sua casa, é um prazer estar todas as quintas-feiras aqui no TV Alegria. Eu sou Sandra Chaves, mulher, mãe da Joana, professora, empreendedora e escritora. Há 47 anos dedico a minha vida à educação e ao longo dessa caminhada aprendi que o verdadeiro conhecimento nasce do diálogo, da escuta e da troca de experiências. Por isso eu aceitei esse convite para conduzir o programa Conexão Educativa, um espaço criado para promover conversas qualificadas, compartilhar vivências e aproximar o conhecimento científico da realidade das famílias, dos educadores, da sociedade. Eu, Sandra Chaves, acredito que quando diferentes saberes se encontram com respeito, profundidade e propósito, todos aprendemos e todos crescemos. Hoje eu tenho a alegria de receber o professor André Luiz Cunha. O André é psicólogo, neuropsicólogo, professor do ICG, Instituto da Consciência, atua na avaliação neuropsicológica, na análise do comportamento aplicado e no acompanhamento de crianças, adolescentes e adultos com TEA, TDAH e outras demandas do neurodesenvolvimento. Professor, com todo esse palavreado difícil, se apresenta para a gente e põe a gente com o pé no chão. Então, pessoal, professora, é uma alegria estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação realmente dividir esse momento com todo mundo. Então, quando nós falamos disso aí, nós estamos falando realmente do André profissional. Mas eu, enquanto pessoa, eu simplesmente sou um filho, sou tio, adoro crianças, adoro estar com as pessoas que são do meu convívio, com quem eu amo, mas principalmente uma palavra que definiria quem eu sou hoje é professor. Uma das coisas que me traz uma alegria gigantesca de estar aqui é justamente por fazer parte do ICG, que foi a primeira instituição que abriu as portas para que eu entrasse na docência, e eu sempre fui muito apaixonado por ensinar. Por isso, eu me sinto honrado em estar aqui com você, professora, nesse programa maravilhoso. Obrigado, professora. A alegria nossa, é uma grande satisfação. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante com o professor André, que é especialista, em TDAH, dislexia, transtornos do desenvolvimento, neurodivergentes. Então, nós vamos tratar de assuntos densos que vão ajudar as famílias. Nosso objetivo é levar conhecimento para você. A gente está muito feliz, cada dia mais o nosso programa está avançando e a gente tem a satisfação de hoje poder abordar um tema de tanta relevância. Professor André, antes de falarmos sobre diagnóstico e intervenção, é importante compreender do que estamos falando. Conhecer é o primeiro passo para avançar. Sim. E compreender passa por isso, passa por diálogo, passa por conversa e passa por ter um convidado com a sua formação, com a sua capacidade. Então, professor, vamos falar de diagnóstico? Eu gostaria que o senhor explicasse de forma simples o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, transtorno do neurodesenvolvimento, professora, basicamente eles são aquilo que faz com que a pessoa seja um pouco diferente. Quando eu trago isso sem romantizar o que é o TEA, o que é o TDAH. Mas, por exemplo, o TEA. O que vai definir o transtorno do TEA, basicamente, são algumas características específicas, como dificuldade na socialização, dificuldade na interação, socialização, na interação social, dificuldade de comunicação, expressão. Então,
todo o transtorno do neurodesenvolvimento, eles são perceptíveis logo nos primeiros anos de vida da criança. E são características que vão alterar comportamento, vão alterar atenção e aprendizagem principalmente. Então, professor, quando a gente fala de TEA, nós estamos falando do transtorno do espectro autista, né? Isso. Você já falou as características e a família tudo começa em casa. Então a família começa a ver as diferenças, começa a ver que tem alguma coisa que é diferente do padrão, né? E é importante essa observação, não é, professor? Porque Sim. essa observação é que vai trazer a possibilidade de compreender com antecedência para poder gerar menos sofrimento, menos estresse, menos desgaste. Uma outra pergunta para você, professor, você já falou, mas vamos refletir de novo. Quais são os sinais que costumam chamar a atenção nesse caso, do TDAH? O TDAH. Vamos falar do TDAH, que é um transtorno maravilhoso de se trabalhar com eles. Entretanto, uma característica, olha só, gente, característica para qualquer tipo de transtorno é trazer prejuízo. Se não tem prejuízo, não é transtorno. Então, quando pensamos no TDAH, a gente vai falar daquela criança que às vezes é mais hiperativa, mais bagunceira, que bota, como minha mãe falava, bota fogo em caixa d'água, aquela criança que é desatenta, que tem uma certa dificuldade de aprendizagem na escola, ela tem um atraso na aprendizagem. Por muitas vezes a criança tem algumas dificuldades com a memória. É muito comum, por exemplo, os pais pedirem 2, 3 coisas para a criança fazer, ela vai lá, volta com a última coisa e esqueceu o que era para fazer no caminho. Então são sinais que a gente tem que ficar atento quando a gente traz a ideia do TDAH, principalmente porque essa criança ela fica exposta a muita coisa que vai trazer muito sofrimento para ela. Então temos que estar atentos a esses sinais de desatenção, hiperatividade em excesso, ou às vezes a criança que é um pouquinho mais lenta, que acredito que foi até o DSM-4, que é o nosso manual diagnóstico, antes dele tinha o TDA, mas hoje nós temos apenas o TDAH, que é classificado em 3 tipos, que é o desatento, o hiperativo e o combinado, que pega as características dos dois e sai a criança daquela forma. Você trouxe um aspecto importante. Então, quando a diferença traz o prejuízo, quando há um prejuízo, precisa se ficar mais atento, né? Professor, e a dislexia? Quando eu te apresentei, eu falei das suas especialidades e falei do TDAH, que é a sua especialidade, da dislexia. E a gente são conceitos que parecem, né, assim, distantes. Sim. Então, a sua caracterização vai ajudar muito quem está em casa para compreender e, às vezes, até se ver, né, para um possível diagnóstico posterior. Então, a minha pergunta para você é assim, o que caracteriza a dislexia? E quais são os equívocos mais comuns em relação a esse transtorno? Vamos lá. Então, gente, quando a gente traz a dislexia enquanto um dos transtornos, principalmente relacionado à aprendizagem, a gente está falando de uma criança que tem troca de letras, troca de palavras, dificuldade de ligar o som ao símbolo, porque as letras basicamente são símbolos que nós utilizamos no dia a dia. Então a criança vai ter a dificuldade de ligar aquilo, ligar o som àquela letra. E isso acontece por conta de um embaralhamento da informação no cérebro da criança. Não é que a criança vai ter uma lesão no cérebro. Na grande maioria dos casos não tem nenhuma lesão, o cérebro está intacto. Mas o embaralhamento da informação faz com que a criança tenha dificuldade em decodificar aquela informação.
por isso o tratamento com profissionais específicos é importante. O que acontece? A maior parte dos equívocos acontecem principalmente na fase de alfabetização, que por muitas vezes verdade. a criança ela pode apresentar, por exemplo, um TDAH ou então alguma outra coisa antes de ela às vezes não está conseguindo aprender porque ela não está prestando atenção, por questão de alimentação, entre outras coisas. Sono excessivo, então a criança não está conseguindo aprender. Mas não necessariamente ela vai ter a dislexia, que hoje nós chamamos de transtorno específico da aprendizagem. Então a gente vê que pode ser outras coisas. Por isso, até para fechar, quando eu faço uma avaliação neuropsicológica e eu vejo que a criança tem o TDAH, para pensar na dislexia, eu busco professores, eu busco colocar a criança para poder fazer psicopedagogia para a gente entender o que está acontecendo. Até porque tem muitos transtornos e até as condições emocionais afetam a aprendizagem da criança, e a gente fechar um transtorno dessa forma é algo muito complexo para a gente simplesmente ir lá e rotular a criança de cara. Você traz elementos importantes e sempre nesse elemento importante tem a observação da família e uma observação constante, porque aspectos emocionais interferem. Alimentação ou falta da alimentação interfere. Então, isso tudo são elementos que precisam ser buscados, pesquisados para ter um diagnóstico mais efetivo, não é, professor? Exatamente. Então, nós já pensamos um pouco no transtorno do espectro do autismo, Sim. conceituamos a dislexia, inclusive, eu tenho um caso, até se tiver equivocado, você me corrige. Certo. Mas eu sempre penso que é. Eu tenho uma pessoa que ela, quando vai escrever, o crase é sempre para o outro lado. E não tem jeito, ela não consegue superar. Ela sabe, mas o crase é para o outro lado. Não é do lado correto. Isso pode ser? Já é um adulto. Já é um adulto? Pode ser um sinal. Um sinal. É um sinal que nós temos que ficar atentos, inclusive uma avaliação neuropsicopedagógica, inclusive no ICG tem uma maravilhosa, uma pós de neuropsicopedagogia, uma avaliação neuropsicopedagógica e uma neuropsicológica, elas podem ajudar muito na identificação. São na minha opinião, são 3 avaliações que assim, são um padrão ouro para a gente identificar transtornos de aprendizagem. A neuropsicopedagógica, a psicopedagógica e a neuropsicológica. Essas 3, quando são bem feitas e principalmente quando tem um diálogo entre esses profissionais, não tem erro. A gente consegue encontrar independente se é adulto ou criança. E o adulto pode ter se adaptado no decorrer da vida dele com aquele tipo, com aquela característica. Com aquela característica. E ele sempre teve o sofrimento, mas ele aprendeu a lidar com o sofrimento. Mas a avaliação ia ser maravilhosa justamente para saber, porque se souber, a gente consegue tratar e lidar com questões emocionais que vêm em decorrência desse tipo de coisa. E trazer para essa pessoa mais qualidade de vida, porque qualquer transtorno, qualquer dificuldade traz, sim, a gente sabe que gera um sofrimento, porque quando você começou a apontar as características do TEA, você falou, né, que tudo se caracteriza, tudo começa, é diferente, traz prejuízo? Sim. Se traz prejuízo, vamos investigar melhor. Para que esse paciente, para que esse sujeito, para que esse filho, para que esse aluno não tenha tanto sofrimento na sua vida enquanto escola, enquanto pequeno e depois de adulto que vai ficando pior, né, professor? Sim. Professor, e o TDO? TDO, o transtorno opositor, né? Desafiador. Transtorno opositor desafiador? Isso, o TOD. O TOD. O TOD, ele não é um transtorno. Hoje, quando nós falamos sobre ciência, o TOD não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Até no próprio manual diagnóstico DSM-5-TR, que é o que nós utilizamos no Brasil,
ele está ali na lista de transtornos comportamentais. Então, esse transtorno é um transtorno que a criança ela desenvolve ao longo da vida em questão das experiências que ela tem. E, de uma forma comportamental, a criança todas as crianças meio que vão testando determinados limites e quando percebe-se que aqueles limites, a criança não tem esses limites que são extremamente saudáveis, ela meio que tem uma ruptura e vai ficando mais intensivo aquilo. O que vai diferenciar o TOD de uma criança que não apresenta o TOD em si, o TDO, né? O TOD vem por conta da intensidade. É uma intensidade muito grande de raiva, explosão de raiva, de agressividade, comportamentos heterolesivos, batendo em outras crianças, destrutivos. É uma coisa que traz muito sofrimento, é um transtorno que traz muito sofrimento para a criança. Então, quando a gente fala desse transtorno, que ele vem dentro da classificação de transtornos comportamentais, é como outros transtornos que são desenvolvidos ao longo da vida. Por exemplo, se a gente parar para pensar, a depressão, a ansiedade, que são transtornos que são desenvolvidos ao longo da vida. Então, essas crianças elas precisam de muita ajuda e os pais também precisam de muita orientação profissional para a gente conseguir lidar com aquilo. Então, é um tratamento que precisa ser feito com a família e com a criança. Esse é o transtorno opositor desafiador. Qual a diferença, professor André, entre uma dificuldade passageira de aprendizagem e sinais que podem indicar um transtorno do neurodesenvolvimento? Vamos lá. A diferença. Quando a gente traz isso, uma dificuldade passageira, o que seria? Seria, por exemplo, a criança tem dificuldade para dormir, dorme bem, não dorme, a criança teve algum fator emocional que aconteceu, alguma coisa, por exemplo, se a gente pensar um luto recente, um afastamento de alguém, bullying, questões emocionais são coisas que afetam, ou a própria alimentação, como a gente diz, são coisas que afetam passageiramente. Se a gente fizer uma alteração naquilo, a gente resolve, a gente supera e a criança se desenvolve sem nenhum problema. Agora, quando a gente fala do TDAH, do TEA, da dislexia, a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento que basicamente vão acompanhar a criança a vida inteira. A criança consegue lidar com esse transtorno e aprender e fazer outras coisas? Sim, se tiver o acompanhamento ideal, da forma correta, bonitinha, do jeito que a gente espera que aconteça, sim, a criança vai se desenvolver e vai se desenvolver extremamente bem. Só que ainda assim, com alguns prejuízos que são típicos dos transtornos em si. Então, professora, a gente vai compreendendo que justamente conhecer é o primeiro passo para compreender. E compreender é o primeiro passo para cuidar. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel da escola, dos professores e da observação cuidadosa no processo de identificação e encaminhamento dessas crianças. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O futuro que você deseja começa com uma decisão: investir em você. No ICG Instituto da Consciência, há 17 anos formando profissionais de sucesso, você encontra a qualificação que o mercado procura e as oportunidades que a sua carreira merece. Escolha entre pós-graduações com certificado de 400 até 720 horas aulas presenciais, por videoconferência ou híbridas, com material completo no Drive, professores experientes e sem TCC. Se o seu objetivo é conquistar espaço no mercado imobiliário, faça o curso técnico em transações imobiliárias, TTI. No ICG, contamos com ensino à distância com aulas e avaliações online, estágio nas melhores imobiliárias e certificação com validade em todo o Brasil. As matrículas estão abertas. Siga nosso Instagram, @ICG Consciência. Sua matrícula é o primeiro passo para o sucesso.